salvação de todas as nações. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz. Hoje, e principalmente as lutas, quando eu aceitei o chamado de Deus para pregar as boas novas. E assim, como disse Paulo, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu sei, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Então, não estou a contar um testemunho como que já terminei a minha missão, como fez Paulo. Paulo, vejo ele, glória a Jesus Cristo, a dizer que o Senhor me revelou que daqui em dias serei sacrificado como a aspersão do sacrifício. Sim, que o meu tempo chegou ao fim e eu vou partir, serei oferecido pelos gentios para vós, ó igreja, como a aspersão do sacrifício. E aí ele mostra como foi um combate ferrenho e cerrado no tempo em que viveu aqui. E ele disse: combati um bom combate. E ele disse que terminou a sua missão, a carreira que lhe tinha sido proposta. E também disse que nesta caminhada ele não somente usou a fé, mas também guardou a fé. E porque guardou a fé, então venceu o mundo. Como disse João, através do Espírito Santo, que a fé, a nossa fé, que vence o mundo. Então Paulo estava a se preparar para ser oferecido como sacrifício, a aspersão do sacrifício. E agora fala do fim da sua missão. Mas eu não estou a falar do fim. Por isso o meu testemunho também, glória a Deus, vai pular um pouquinho para as coisas que ainda não existem. Porque eu lido com um Deus que fala, aleluia, as coisas que ainda não aconteceram, como se já tivesse acontecido. Ou então como Davi, que glorificava, adorava a Deus nas coisas que Deus ainda não tinha feito. Ou são homens que têm muita fé, poderão falar do amanhã, sim, do seu futuro. É verdade, eu não vou inventar nada quero do que eu vivi, não falarei nada que Deus não tenha feito na minha vida, nada e absolutamente nada. Tudo que você vai ouvir hoje é algo sério e verdadeiro. Então, coisa que o Senhor fez, principalmente aquelas coisas que as pessoas que coabitaram comigo, glória a Jesus Cristo, são muitos, acompanharam, vão testificar. E as coisas que ainda não aconteceram, mas que já me foram revelados, eu vou as falar pela fé. Não inventarei nada, mas o Senhor me revelou, oh aleluia, algumas coisas do futuro. E então, glória a Deus, eu vou me esforçar para ver se eu possa esclarecer você segundo a vontade do Senhor. Se eu sentir uma resistência da parte do Senhor, então eu vou desviar principalmente das coisas do futuro, não do passado. O passado já aconteceu, eu falarei tudo, mas tenho a certeza que o Senhor vai deixar, haverá liberdade, porque o Espírito está aqui. Eu tenho a certeza, agora mesmo estava a orar e o Senhor, glória a Deus, falou comigo. Então, glória a Deus, fique bem atento aí, isso poderá ajudar você. E eu oro, sabe, uma vez eu gravei um testemunho até de um que dizia ser um ex-satanista, mas porém depois descobri que, já falei várias vezes, que nunca deixou de ser, mas ainda assim eu tinha abençoado aquela fita. Veja só, uma fita que foi gravada num radiocassete daquele tempo aí, chamado Simba, mas eu falei, eu disse, em nome de Jesus. Na altura não existia internet, nem redes sociais, nem nada. E eu falei, em nome de Jesus. Se a internet existia lá fora, não sei, mas aqui não existia. Eu falei, em nome de Jesus, esta fita será ouvida em todas as nações e línguas. Hoje foi traduzida a tal fita, o falso testemunho falso, né? Mesmo sendo falso, mas porque eu falei,
Deus cooperou, aleluia. E hoje essa fita está no mundo. Passou nas rádios no Brasil, passou na Rádio Manã, passou, é incrível. É um áudio, né? Passou, está nas redes sociais, na YouTube, está lá, glória a Deus. E muitos têm me reconhecido e falou: esse é o apóstolo, essa voz é igual, não mudou nada. Glória a Jesus Cristo. Já há 15 anos atrás, nessa fita eu já falei: da além dos reis da Etiópia, os meus zelosos adoradores vão trazer sacrifícios para mim. Já falei porque já tinha recebido a revelação. Ok, testemunho de uma vida, como diz aquela cantora brasileira, uma história, uma caminhada, ou então uma caminhada, uma história, uma vida. E eu aconselho aí o meu filho Cosme para se preparar para você, aleluia, fazer aquilo que um dia você projetou. Você sabe o que eu estou falando, Cosme? Sim, escreve. Parece que ao anjo que está na igreja da Filadélfia. Isso diz o Senhor. Glória a Jesus. Escreve o que você está a ver e o que estás a ouvir. Viu? E outros também que tiverem liberdade. Glória a Jesus. Eu não preciso nem autorizar ninguém. Porque eu não ganho dinheiro com nada. E não vou ganhar. Quem quiser, escreve. Mas não inventa nada. Para que não seja amaldiçoado. Ok, vamos direto ao assunto. Testemunho do apóstolo Marcelino. Quem é o apóstolo Marcelino? Eu fui semelhante como vocês. E ainda sou, claro. Estou a falar para muitos que ainda são ímpios. Eu fui um ímpio, um pecador, que amei o mundo, nasci no mato, sou cidadão angolano, uma nação talvez desconhecida, mas que em breve eu profetizei que a mensagem do Evangelho vai fazer conhecer essa nação em todos os povos da terra. Eu falei também: ó português do Camões, ouviu? Você fabricou a tua língua foi desprezada no contexto das línguas, ou então não teve preeminência. Mas eu disse: você será requerida. Bom, isso é outra coisa. Parece que está para... sim, profecia, é tudo aí. Presta atenção. Nasci na província do Uíge, no município de Milunga, na comuna de Macocola, no bairro Bom Jesus. Glória a Deus. Quando eu nasci, o meu pai, segundo ele me conta, o meu pai ainda vive, e ele me disse assim, que ele me nomeou o nome do Marcelino, porque ele assistira a um filme católico, porque meu pai era devoto. Se fosse hoje, o meu pai seria padre. E ele, como não conseguiu ser padre, então disse: esse meu filho, o nome dele é Marcelino Pão e Vinho, e ele vai ser padre. E eu já nasci como padre, segundo a vocação do meu pai, não do meu Deus, do Pai Celestial, mas do Pai carnal. E todos na minha aldeia me chamavam futuro padre, o nosso padre. Nasci inteligente, já dominava as matérias, é incrível. Não quero falar disso tudo, isso não terei tempo. Tem que pular, isso é só introdução, como eu falei. Gosto de cumprir o que eu falo. E assim, nasci católico, meus pais ainda são católicos, fui batizado, não sei se é com 5 ou 10 anos. Uma coisa aconteceu no meu batismo. O meu pai casou e os filhos tinham que ser batizados, mas eu estava numa aldeia muito distante. Entendi que aquilo era simbólico, como aconteceu com quem? Com Davi. E quando chegou a hora de batizarem os meus irmãos, ou nós, e eu não estava, e aquilo criou um alvoroço no batismo do padre. Foram falar ao padre: tem um que não está aqui. Sabe que em casa já nem fala, minha mãe, é só chorar, o meu pai não estava lá, nem era criança, mas só sei que eu tinha ido passar, não sei se férias, na casa da irmã da minha mãe, e era distante. Mas havia chegado o recado que eu tinha que chegar no dia do casamento, porque seria batizado. Só que a minha tia atrasou comigo. Parece Davi, né? E nós viemos, quando chegamos próximo do bairro, as pessoas me agarraram, correram comigo: vamos, o padre está à espera, o padre já batizou os outros. Quando eu cheguei,
o mestre ou o pau, que é o catequista, falou no padre, olha, já tinha feito o batismo. E ele disse, olha, esse aqui é filho do quem? Do casado, e ele estava num outro bairro, atrasou. E o padre, chama-se Padre Amadeu, Bordigão. E o Padre Amadeu me batizou, meteu uma caneca de água em cima da cabeça. Como ele se enganou, estava batizando uma pessoa errada. Ok, vivi católico, senti compaixão de Jesus Cristo, como qualquer criança, olhando na cruz. E o meu pai me contava a história de Marcelino Pão e Vinho, que chorava, vendo Jesus com a barriga dentro, e trazia pão. História do meu pai, ele também disse que viu isso. Trazia pão com vinho para dar, o homem da cruz. E vamos passar, não vou contar essa história, é mentirosa, falsa, do pioneiro Ngangula da Igreja Católica. Quem é angolano sabe quem é o pioneiro Ngangula. Ok. Aí depois, eu cresci como católico, com a vocação de padre, fui nos internatos, sempre apliquei-me, mas quando chegou a hora de eu ir para o seminário, meu pai me levou e fomos até o cartório. Só que aquele padre que era amigo do meu pai, que me conhecia também, já tinha saído. E tinha entrado lá um outro, e que tinha mais referência também, um homem mau, ditador, ruim, chamado São João Paulo. Aí o meu pai foi e disse, olha, eu sou assim, 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 assim. Ele me conhecia também. Oi, senhor Mário e tal. Então ele disse, olha, esse meu filho, desde que ele nasceu, ele escolhi como padre, terminou o ensino básico. Agora eu quero que ele vá no seminário menor dos frades capuchinhos em Camabatela, na terra da Esperança, Dona Esperança, a mãe da Luqueve. Camabatela, a terra da sobrinha. Ok. E assim, o padre olhou para mim e ele falou, teu filho não tem vocação. Meu pai tentou implorar e o padre ficou nervoso. Não! Não tem vocação. E aí o padre fechou o cartório e nós fomos pelo caminho. Meu pai começou a me ralhar. E você estragou a minha vida. Você devia ser padre. Assim foi porque eu estudava lá na missão. E então ele disse, ele não te conhece. Você não anda a vir na missa. Você não anda a fazer trabalho. Você não aparece. O trabalho e serviço é jogar bola, porque eu era apaixonado pelo futebol. Eu era o craque da equipa, marcava muitos golos, né? Então, feito isso, muitos até naquele tempo diziam, pá, naquele tempo, se fosse lá, aqui na cidade, você seria um jogador federado. Ok, isso é conversa. Aí depois, meu pai disse, você estragou a minha vida, eu te nasci para isso, agora você. Eu falei, eu não tenho culpa, vou fazer como? Então parti, fui fazer o ensino médio da educação, fiz o ensino médio. Desde aquele dia já não fui na igreja católica, porque também entrei no mundo do crime. Não crime de roubar, mas era crime no mundo. Comecei a beber, nunca fumei, graças a Deus, nem lhamba, nem cigarro. Comecei a me prostituir. Mesmo na prostituição eu tinha fracassos, é incrível o que eu vi. Não conseguia me prostituir. Estava lá, mas na hora H não conseguia. Acontecia sempre alguma coisa, é incrível. E eu me perguntava, mas por que sou assim? Não conseguia. Acontecia alguma coisa. E assim avancei. Mas o álcool foi terrível. E foi assim que eu depois... O resto vou passar, né? Migrei para Luanda por causa da guerra. Eu já vi um milagre, não tinha dinheiro para subir no avião. É como que eu fiz um voto. Não foi voto porque não sabia o que é voto, mas sei que fiz, eu rezei. Então, a cidade do Issa acabaram de ser liberto da guerra e os aviões que iam lá, os helicópteros, se cobrava muito dinheiro. Como lá, encontraram lá muito dólar, então os pilotos cobravam $100 por cada cabeça. E agora eu não tinha nem $50, mas eu tinha que sair dali. Aí depois eu fiz uma reza. E eu falei, não falei Jesus, falei Mamãe Maria.
Porque a Mamãe Maria na Igreja Católica tem mais proeminência do que o próprio Jesus. Eles enganam quem não esteve lá. Viu? Não falei Jesus, falei Mamãe Maria, me ajuda. Por favor, Mamãe Maria. E na minha ignorância, Jesus me ajudou e eu consegui subir, me escondi no meio das cargas. E eu, quando o voo levantou, eu suspirei, dei graça a Mamãe Maria. Eu falei, graça a Mamãe Maria, agora saí daqui. Porque se eu não saísse também, seria morto. Isso não precisa falar, porque tem a ver com questões políticas, para que aqui ninguém tome como glória a Jesus Cristo, como motivo para dizer, afinal é isso, não tem nada, nunca pertenci. Glória a Jesus Cristo, uma filiação política, já trabalhei, não sei aonde, cozido assado, não tem nada a ver. Ok, e eu saí. Saí, já trabalhei. Para você depois não me julga. Você um dia falou, já trabalhei. Aleluia. Aí vim para Luanda, minha vida apertou. Deus quando tem um chamado para alguém, o próprio Deus permitirá que você passe no extremo da vida. Oh, aleluia! Eu me arrependi de ter viajado, me arrependi de tudo, lamentei, chorei, passei fome, é incrível. Eu tomei pão seco com água açucarada. Não tinha condições. A pessoa, meu primo que eu encontrei, foi embora num garimpo na Lunda, me abandonou em casa. Nem água para tomar banho, eu tinha que viajar, aleluia, da Calemba para FTU, onde estava a minha prima que fazia negócio, para ir jantar. Ia jantar, voltava a pé, nem dinheiro para pagar autocarro tinha. E eu me perguntei a mim mesmo, mas vim no Luanda fazer o quê? Bom, só que lá também corria risco. E eu fui professor, já dei aulas a muitos alunos, pessoas que eu dei aula, se eles me verem, vão dizer, eu, meu professor. Muitos anos. Comecei a dar aulas com 18 anos, ou quase 18, nem tinha 18, 17 e tal. Agora veja, e eu disse, meu Deus, eu vim para sofrer, um professor, mas não poderia fazer nada. Suportei, entrei como guarda. Meu tio me levou e eu entrei como guarda na porta, só porque eu queria dinheiro. Aí depois foi quando eu cruzei. Um amigo, hoje é pastor no meu ministério Batista. Eu conheci, Deus cria cruzamentos hoje para amanhã. Um meu amigo que me levou até ele, me apresentou ele lá no Índia, no tempo do cativeiro. E várias vezes nos cruzamos juntos depois daquela apresentação. Agora voltamos a nos cruzar aqui em Luanda. Nem ele conhecia o meu nome, nem ele conhecia, porque esquecemos um ao outro. Porque não havia assim também uma afinidade muito grande, só nos saudava. Então chegamos, coisa, estava por aqui, ele também veio fugir como eu, olha, eu estou aí, ele também estava sofrendo como eu, graças a Deus, os dois sofridos se cruzaram. Mas na altura, como eu estava a trabalhar, ele me falou de Jesus e eu era ateu, eu me tinha tornado marxista-leninista, porque eu odeio a filosofia marxista no ensino médio, no INE. O marxismo muda a mente da pessoa. O marxismo muda a pessoa já não acredita em Deus. Eu que fui devoto no catolicismo, virei um ateu, preguei contra Deus, falei aquilo que Lenin e Stalin e o Marx falaram. Todos esses aqui, os grandes filósofos marxistas. E eu dizia que tudo não passava de mentira, Deus era uma expressão e outras coisas aí, papapá. E os meus amigos, quando eu lhes trazia essa temática, eles achavam que eu tinha muito conhecimento, ficavam muito admirados. Eu era pregador do marxismo-leninismo, do ateísmo. Mesmo quando eu já não era mais adepto do marxismo, mas continuava com a minha filosofia marxista de quê? De ateu. Aí depois ele me fala ele já tinha se convertido na Igreja Universal, ou já tinha entrado, se converteu, e ele me fala, quero te convidar para você, eu ia participar de um culto. E eu olhei para ele, e eu tinha minhas convicções. Para mim, todos que falavam de Deus eram analfabetos, eram tolos, eram iletrados, eram nabos. Bom, não desprezei ele, porque cresci muito educado,
graças a Deus, porque estive muito tempo ao lado dos padres também, e essa educação até hoje está comigo. Agora veja, feito isso, ele me fala do amor de Cristo para ir para a igreja, porque Jesus te ama, Jesus te ama. Ele acabou de me falar do desemprego. Estava desempregado, e ele a me falar, ele nem sabe até hoje. Eu lhe falei, você está me falar para ir para a igreja, agora eu vou te falar, vou te empregar. Epa, eu estou a empregar pessoas. Você não quer trabalhar como guarda, porque na altura depois me tornei chefe. Fui lá, já fui um homem ousado, fui até o chefe e eu disse, olha, eu estudei, eu sou professor, eu tenho ensino médio. E não posso ficar como guarda. E ele disse, você tem essa formação, então fica aqui. Fiquei como chefe dos guardas, eu é que alistava os guardas. Eu é que dava os uniformes, que tinha as chaves. Tornei chefe, né? Aí depois ele falou, você não quer trabalhar? Quando ele ouviu que eu guarda, não quero ser guarda. Em outras palavras, você está me falando para ir buscar a Deus, eu te dou emprego, rapaz. Ele rejeitou e eu rejeitei, cada um foi no caminho dele. Voltamos a nos cruzar, parece 2 anos depois, no 1º de maio, e ele me fala, Deus te ama. Sabe aquela coisa dos crentes da Igreja Universal? Evangelizar tudo o que ele vê, e a primeira palavra é Jesus te ama, Jesus te ama. Só que quando eu cruzo ele a segunda vez, já estava no fundo do poço, já pensava em suicídio, o vício tinha aumentado, a insônia me apertava, o desespero era grande na minha vida. Eu andava na rua, procurava alguém para me abater. Eu queria morrer. E eu não sabia quem era eu. Lá estava a vocação de Deus. E ele me falou do amor, só que dessa vez por causa do sofrimento, mas o orgulho estava lá. Eu olhei para ele, eu estava saindo do serviço, onde ganhava $50, não chegava para nada. Ele falou, eu falei, vou evitar esse indivíduo aqui, só vou lhe falar que vou aparecer. Ok, onde é? Dá-me o endereço. Mostrou, olha, mas espera, eu estou a vir, tchau. Estou a vir mesmo, mas eu disse no meu coração, evitei, me livrei do homem, fui embora. Só que quando Deus está a procurar caçar alguém, aleluia. Quando Deus está a caçar alguém, você não pode fugir, não vai fugir não. Pode ir onde você ir, ele vai te apanhar. No dia seguinte, quando eu lhe vi, tentei fugir, nada, tive uma garoa, me saudou, não consegui desviar, no mesmo lugar. Porque ele estava lá, não sei se tinha lá um amigo dele que engraxava lá cigarro, sapato, e ele sempre ia falar com ele, né? E eu tentei lhe esquivar, mas não consegui. Então, não apareceste. Olha, eu quero vos dizer quando chega a hora. Quando os frutos ficam maduros, é incrível. É incrível. Vou te falar a verdade. Naquele momento, eu decidi de coração. Quer dizer que por isso a Bíblia diz que se crê de coração. Quando tu faz algo de coração, é verdadeiro. A primeira vez fiz na mente. A minha mente disse, vou lhe enganar, só para evitar me livrar dele. Mas desta vez falei, já não aguento mais. Ele não viu, não falei com ele, mas dentro de mim falava, já não aguento mais. Eu preciso mesmo desse Deus. Eu não preciso. Já não quero mais viver essa vida. Já não aguento. E eu assumi, eu vou aparecer. Diz-me a hora. E eu parti pelo caminho, eu dizia, eu vou. E o inimigo atormentava a minha mente. Você é um filósofo, você é intelectual, aquele não estudou nada, pá. Deixa lá, isso é coisa dos burros, dos analfabetos, você continua lá, pá. As pessoas para deixarem de beber não precisam ir para a igreja. Esquece isso aí. Mas eu dizia, eu vou. Quando eu cheguei, sabe, detei-me na cama, a voz do rapaz, do meu irmão, gritava na minha mente, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E eu respondia, eu quero esse Jesus, eu quero, já não aguento mais, eu quero. Passei a noite a olhar assim, no teto, só a falar, eu quero. E a voz dizia, Jesus te ama, Jesus te ama. Aleluia. E no dia seguinte fui trabalhar. E o meu chefe sabia que eu era copofônico, que bebia muito. E eu despedi, porque ao momento terminava 18 horas, 18h30. E ele falou, hoje eu quero largar cedo porque eu vou para a igreja. E ele começou a rir, foi usado pelo diabo, como deu uma gargalhada. Você é um bêbado, desce, vais para a igreja. E um branco, já morreu. Ele já morreu, eu ainda estou vivo. E eu falei, vou. Só que mesmo me zombando, me autorizou, me falou, não, vai, você precisa mesmo, você precisa. O álcool está a te matar.
Porque eu estava desnutrido. Desnutrido. Cheguei ao ponto crítico que só dormia quando eu bebesse. É incrível. Não tenho vergonha de mim mesmo. Aleluia. E não me envergonho do meu Senhor Jesus Cristo, nem do Evangelho dele, porque o poder para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego. Parece que quero pregar, né? Deixa contar o testemunho. Agora veja, eu saí do serviço direto para a igreja. Quando eu não encontrei o homem, o diabo falou comigo. Ele não veio, vai embora, não está vendo que te convidou, não está aqui. Procurei ele, não está. Mas eu disse, com ou sem ele eu vou assistir essa missa. Eu não sabia que existia o nome reunião. Nós lá na católica chamamos missa. Vou assistir a missa hoje. Os padres que estavam a me ver vão ficar muito irados. Vão falar, esse membro da igreja católica agora está a dar trabalho. Aí, ainda vou dar mais trabalho. Eu vou destruir vocês. Foi bom que aquele padre falou, não tem vocação. Se eu entrasse, seria padre, eu seria pior do que Martinho Luther. Eu ia rachar, não é Martinho Luther que dividiu o meu, eu ia derribar toda a casa. Bom, como ele é profética, vai até o fim, mas eu ia lhe trazer danos incríveis. Ainda bem que o João Paulo vos ajudou. Que não foi o João Paulo, é o diabo, né? Agora veja. Eu assentei, ouvi a palavra, só mais tarde que ele apareceu, nos acenamos à distância, eu lhe fiz assim, e ele me fez assim, estou aqui, e ele assustou, fez assim. Quando o homem começou a pregar, e eram homens corruptos, muitos deles já se prostituíam, porque a igreja estava caída, só tinha graça. Mas Deus usou aquele homem, e eu senti que ele falava comigo. Cheguei a ponto até de querer perguntar ao rapaz, ao homem, ao batista, não, calma aí. Você me traiu, mas parei comigo mesmo? Não. Ele também não conhece a minha vida. Nos cruzamos só aí. E assim, eu coloquei no meu coração, porque o homem falou de homens sofridos que querem se matar, homens por falta de Deus, querem se suicidar, viciados, a família até já despreza ele, até criança já ninguém lhe respeita. Assim era eu. E eu falei, eu quero esse Deus. E o diabo falou na minha mente, sabe, aceitares esse Deus, você terá que renunciar. E me mostrou as duas coisas que eu amava no mundo. A cerveja e a prostituição. Porque no princípio eu falei que não conseguia, mas de tanto insistir parece que o próprio Deus disse, pô, deixa, depois eu vou te pescar nas mandíbulas. E foi assim que o diabo me mostrou essas duas coisas. Sabe, aceitar Jesus, você terá que renunciar a isso. Terás que abandonar isso. E eu assumi, sem palavra, eu disse, eu vou abandonar. Ele insistiu, mas ouvi até, tá vendo? Tinha uma publicidade, olha aí, tinha uma publicidade da cabeça que quem faz, o publicitador fazia assim, parece que o diabo repetiu aquilo, em outras palavras, vas abandonar essa frescura. Eu falei, ninguém me ensinou, eu sozinho disse, já bebi muito, mudou o quê? É incrível, porque eu já bebi uma grade de 24 garrafas, 2 pessoas, em menos de 1 hora. A senhora, que é minha cunhada, prima, esposa do meu primo, na casa onde eu estava, não acreditou. Falou, que isso? É 1 hora, 24. E eu falei, eu já bebi 12 garrafas de cuca, veja aí. Aqui até não era cuca, Nocal. Mudou o quê? Nocal não, Eca, aí do dondo. É incrível. E eu venci o capeta. Eu tive uma visão naquele dia. Não é visão de figura e ver alguma coisa, mas eu chamo isso de visão, porque eu vi que a igreja resplandecia e todo o povo resplandecia. O único que estava sujo era eu. E eu abri os olhos, porque tinha aquela história que naquela igreja as pessoas costumam ver serpente. E o diabo me atacava. Vai ver serpente hoje. Não te falaram? Eu abri os olhos para ver. Foi quando vi a visão. E eu falei, meu Deus, eu estou sujo. E eu falei comigo mesmo, eu também serei como eles. Vi uma senhora, já falei aqui no grupo WhatsApp, e uma senhora que falava em línguas, nem tão pouco até eram línguas de anjos, línguas humanas,
decorada, raba, raba, raba. E ele falava em voz alta. Quem é da igreja do Maculusso antigo conhece essa senhora? Parece que também é do Isco, ok? Gritava, raba, raba, raba. Eu abri os olhos, controlei. Tá onde essa mulher? Eu vi, eu falei, eu também vou falar essas línguas. Aleluia. Naquele dia o diabo caiu por terra. Naquele dia tudo aconteceu. Naquele dia nasci de novo. Naquele dia me converti. Naquele dia, glória a Jesus, dormi pela primeira vez sem a interferência do álcool. Naquele dia senti paz. Naquele dia, nunca mais tomei uma caneca. Nunca mais fui me prostituir. As meninas ou então as mulheres começaram a me cercar. Aquelas amigas antigas a me cercar. E eu falei, não, mas como? Não como? Eu agora sou cristão. E eles me zombavam. Os amigos me zombavam. Mas como lá no bairro onde eu estava tinha uma igreja na Caope, olha o que aconteceu. E os meus amigos eram vizinhos da igreja. Quando eu ia para a igreja, eles começavam a rir quando me viam de longe. Riam até se fartar. E eu chegava próximo deles e um deles me perguntava, você entrou nessa igreja? Você agora é crente? Você não tem vergonha? Não faça isso, Marcelino. Deixa lá isso aqui para esses aqui. Você estudou, pá. Como está, Marcelino? E eu falava, eu vou continuar. E o outro lhe disse, deixa o outro. Os que têm sorte até que tenham conseguido. Tem gente mesmo que ficou rico. Mas continuava a me zombar. Eu fugia para entrar na igreja. Dava a volta. Eles me viam. Olha, o homem entrou. O homem gritava. Marcelino. Eu entrava. Piu. Um deles já morreu. Com HIV. O que até dizia, deixa o outro que morreu. O que me zombava ainda está vivo. Mas nunca mais lhe vi. Agora veja. Quando eu me converti, eu comecei a vistoriar tudo. Eu sou muito observador. Comecei a ver se eu poderia encontrar defeito. Graças a Deus, nos primeiros dias não vi defeito, porque está cheio de defeitos. Deus me ajudou. Mas comecei a perseguir as virtudes falsas que estavam dentro deles, que não eram virtudes nenhuma. São hipócritas. E eu disse, eu vou ser como eles, esses obreiros. Eu via os obreiros todos bonitos. Eu vou ser como esses aqui mais tarde, mais que esses. E eu comecei a perguntar às pessoas, calma aí, o que é preciso fazer para se tornar um grande homem de Deus? Mais ou menos para ser um homem de Deus. E eles me falaram, tem que orar, tem que jejuar, tem que cantar, tem que ler a Bíblia, tem que acordar de madrugada. Eu tenho uma característica. Tudo que eu ouço, eu quero fazer. Como disse Paulo. Tudo que é honesto. Tudo que é de boa fama. Tudo que é louvável. Tudo que é bom. Nisto pensai. Não é que as coisas ruins eu quero fazer. Não. Estou a falar as coisas segundo a vontade do Senhor. Naquele tempo, se eu ouvisse, vou chegar até lá, que alguém fez um propósito, eu queria fazer também. Ou ia fazer. Não importa. E eu falei, vocês não têm feito nada. Eu vou fazer mais que vocês. Alguém poderia dizer que isso é orgulho. Orgulho é a sede de Deus, é fome. O próprio Deus injeta fome. O próprio Deus coloca, se você está passando isso, se alguém está dizendo que você é orgulhoso, soberbo, é mentira. Deus coloca sede, como Ele colocou em Davi. Eu falei isso de manhã, na segunda reunião, quando falei da adoração, e Davi gemia, com sede de Deus. Oh, minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Aquieta-te, a minha alma tem sede de ti, oh Deus. A minha alma te deseja, a minha alma... Olha o homem como chorava. Ainda ele se comparou que era como a corça brama pelas correntezas das águas, ó Deus. Assim é minha alma. Por que te perturbas? Louve o Senhor. E eu comecei a acordar de madrugada. E eu falava, comecei a fazer teste se Deus existia mesmo, se Ele era comigo. Eu falava, Deus, se Tu existes mesmo, hoje eu quero acordar às 0 horas. Às 0 horas. Ou um rato passava nos pés, ou uma barata, ou um tiro lá fora. Sabe, naquele tempo, Deus é bandido, não se procurava. Tiros aí, uma rajada.
Assustava quando olhava para o relógio. 0 horas. E eu entendia. Dizia, oh, ele acorda mesmo. Ele responde. E eu dobrava joelho. Joelho não, nem se orava de joelho antigamente. Ficava na parede 10 minutos. 10 minutos dos quais 5 de oração e 5 de louvar. Quando o dia amanhece, o meu coração me diz que vivendo... Eu sozinho a gritar de madrugada. 0 hora. Pai celestial. Pai celeste. É incrível. Os vizinhos... Esse que anda a cantar é quem? E eu fiz hábito. Todas 0 horas. Tem vezes o senhor não me acordava às 0. Me acordava às 3. Eu ficava tipo triste. Esta vez falhou. Mas depois eu comecei a entender que a hora que ele me acordava às 3, essa é a hora que ele queria que eu orasse. Tem vezes que eu estava cansado. Ia sair mais cedo. Me acordava mais cedo. Estava cansado, dormia tarde. É incrível como Deus é organizado e sábio. O sábio arquiteto, aleluia, que dá o crescimento. Um semeia, outro rega e ele dá o crescimento. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Mas deixa de contar alguma coisa. Quando eu me converti, fui batizado. Na segunda-feira me desempregaram, sem justa causa. Cheguei lá, me deixaram entrar, mas me deram a notícia. A partir de hoje você já não é mais trabalhador da empresa. Perguntei por quê, ninguém me respondeu. Alguém me dizia, pergunta o fulano. O fulano pergunta o fulano. Estava a me enrolar, eu já sabia. Meu Deus, ser crente é assim. E ouvi uma voz que me falou, viu como te enganaram? Você tinha o teu $50, agora você vai ser crente. Olha a desgraça. E vais fazer o que agora? E ouvi outra voz que me disse assim, tenho muito para... Nem conhecia a Bíblia. Nem uma Bíblia tinha. Nem tinha dinheiro para comprar a Bíblia. Eu tenho muito para te dar. E eu acreditei na voz de Deus. Rejeitei. Nem sabia que um é diabo e outro é Deus. Eu pensava que era eu próprio. Um pensamento disse, é assim, te enganaram. E outro disse, eu vou te dar mais que isso. É incrível. Eu falei, ok. Eu falei, eu parto, eu racho, eu vou continuar. Não tem problema não. O diabo vai me atormentar. Agora que vai se suicidar, vai se matar, estás perdido. E eu avancei. Eu fiquei quase 1 ano desempregado. Foi o tempo que o Senhor estava a me preparar. E nesse 1 ano eu orava, todas as madrugadas acordava. E depois consegui umas gorjetas. Fui correr na livraria Barquinho e comprei uma Bíblia. Ai, como me massacrei. Li a Bíblia noite e dia, noite e dia. Como era desempregado, ficava debaixo de um cajueiro. Estava lá a ler a Bíblia. E uma das vizinhas perguntou em alguém mais próximo de mim. E disse assim, esse indivíduo não tem dinheiro, não trabalha, é cunanga, é timotoso, é tudo, não sei o quê. Onde é que ele encontra dinheiro para comprar jornal? E a pessoa próxima de mim disse, não é jornal, é Bíblia. Oh, é Bíblia, ele agora é da igreja. Nesse mundo aqui, quando as pessoas já não têm dinheiro, vão para a igreja. Afinal de contas, quando fui para a igreja, ainda trabalhava. Eu lia a Bíblia, orava, todos os dias ia para o culto. Todos os dias. Salvação de todas as nações. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz.